Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos todos a mais uma aula de neurologia. Antes de mais nada, eu quero agradecer uma pessoa muito especial, porque através dela eu conseguirei fazer uma aula mais completa e não aquele monte de vídeo divididinho. Quero agradecer ao meu filho, gente, ele me emprestou o celular dele, que é muito mais moderno que o meu, e aí eu quero agradecer e dedicar essa aula ao meu filho, ao Igor. Pessoal, antes de mais nada, né, eu preciso reforçar uma questão aí muito importante para vocês. Eu vou fazer um bate-papo, como se nós estivéssemos em sala de aula, sobre essa questão que eu frisei, né, no dia de hoje com vocês, a respeito de nós acreditarmos em nós mesmos, né? Então, muitas vezes a gente vê na televisão que é falado da área da saúde, a gente ouve pessoas dando as opiniões, nós, enquanto pacientes, vamos a hospitais, vamos a clínicas, e a partir dali, né, a gente cria uma concepção que aquele mundo é muito distante, né, por mais que a gente esteja estudando. E eu quero falar para vocês uma coisa que eu toquei na mensagem hoje, sobre a oportunidade, né, que a vida, que Deus concedeu a vocês de estarem aqui no momento em que vocês já avançaram diversas etapas do curso. Então, eu acredito muito que nós estamos aonde nós deveríamos estar, tá? Então, se vocês chegaram até aqui, como eu já disse, existe um porquê. Vocês são devidamente capacitados. Vocês não estão aqui por acaso, tá? Então, muitas vezes nós escutamos pessoas muito negativas, pessoas que dão opiniões contrárias, né, ao que nós estamos fazendo na nossa vida, que querem fazer nós acreditarmos que nós não somos capazes, né, que aquela vida não é pra gente. Pessoas às vezes tão próximas de nós, até mesmo familiares, pessoas do nosso ciclo, que querem nos desmotivar, que podem falar que você não tem cara de enfermeira, você ou de profissional de enfermagem, ou você não tem idade, ou você não tem isso, ou você não tem aquilo. Afinal de contas, qual é a cara do profissional de saúde? Afinal de contas, qual é a idade do profissional de saúde? Gente, isso não existe, tá? Então, não coloquem essa barreira na vida de vocês. Vocês estão aqui devidamente capacitados, chegaram até aqui porque vocês são capazes, estão onde vocês deveriam estar. Então, comecem a acreditar mais em vocês, porque isso faz muita diferença. Esse processo, ele se torna mais prazeroso, né? Como eu disse para vocês, essas atividades, esses vídeos que eu coloco para vocês, eu faço com muito carinho e quero que vocês recebam com muito carinho também. E não como algo que os deixa apreensivos, tensos. Eu compreendo, porque quando eu estudava, eu também ficava um pouco apreensiva, né? Eu achava aquele mundo muito complexo, muito distante, mas eu garanto, eu dou minha palavra a vocês, que uma vez que vocês estarão praticando a profissão, tudo vai acontecer naturalmente como tem que acontecer, tá? E ali vai ser muito bacana em algum momento em que você vai estar fazendo um procedimento, em que você vai estar cuidando do paciente, e aí você vai lembrar de uma professora, de um professor, de um ensinamento, você vai falar, vai valer a pena. Outra coisa que eu quero falar para vocês, muitas pessoas gostariam de estar no lugar de vocês. Sintam-se privilegiados, tá? Um momento em que muitas pessoas passam fome, vocês conseguem pagar um curso, vocês estão produzindo, vocês estão estudando, vocês são abençoados. Então, façamos desse período um período mais leve para todos nós. Bom, a professora fala pra caramba. Recado dado, vamos aí falar então sobre a nossa disciplina. Pessoal, quando nós falamos aí dessas patologias neurológicas, né, nós temos que ter em mente a complexidade, ou seja, o sistema nervoso central, ele não é um órgão de apenas uma função, ele abrange diversas funções do nosso organismo. É como se o sistema nervoso central fosse o gerente, né, o grande diretor geral do nosso organismo, e todos os outros órgãos fossem trabalhadores, né, que exercem importantes funções sobre o comando, principalmente do sistema nervoso central, porque ele que manda todos os estímulos para os nossos órgãos, né? É ele que elabora todas as ações do nosso organismo, juntamente com a ação de hormônios, né? Mas o sistema nervoso central, ele é o grande diretor geral do nosso organismo.
Então, quando eu pensar em uma doença neurológica, em uma doença nesse sistema, eu tenho que pensar que os sintomas, eles não vão se restringir a uma determinada característica, tá? Eu tenho que pensar que várias outras funções do paciente podem ser prejudicadas. Então, eu tenho que estar atento a todos os sinais que o paciente pode me apresentar. Quando a gente fala, né, de cuidados de enfermagem, principalmente em doenças neurológicas, eu tenho que pensar o seguinte, tá? O primeiro aspecto que eu vou avaliar do meu paciente é o nível de consciência, tá? A avaliação do nível de consciência, ela é fundamental para que eu determine, né, aos meus colegas que terão acesso àquele documento, ao médico, à enfermeira, a quantas anda, né, como está de fato a questão da consciência do paciente, porque uma das questões que podem estar afetadas aí no paciente é o seu nível de consciência, dependendo da localização da lesão, dependendo de qual a doença, qual parte do cérebro atingiu. Então, a avaliação do nível de consciência, ela é fundamental, tá? Então, assim, quando nós falamos de avaliar o nível de consciência, esse paciente está consciente, o que significa estar consciente? Estar consciente é quando o paciente ele tem um discurso coerente. O que é ter um discurso coerente? É quando eu falo coisas com nexo. E como que eu vou avaliar esse estado de consciência do paciente? É conversando com ele, é perguntar sobre aquela questão, aquela situação que ele está passando, para ver se de fato ele entende esse contexto, aonde ele está, quem ele é. Você sutilmente você vai avaliar nesse sentido, tá? Então, seu paciente, ou ele pode estar consciente, ou ele pode estar sonolento, tá? Um paciente sonolento é um paciente mais paradinho, né? Que não tem tanta interação com você. Você vai avaliar paciente consciente, sonolente, torporoso. O que é uma pessoa torporosa, né? A gente usa muito esse termo aí na enfermagem. O estado de consciência torporoso é quando o paciente tá muito, mas muito assim, sabe, caidinho, sabe? Ou então letárgico é um termo que a gente usa muito também, lento, tá? Ou confuso. Quando a gente fala confuso ou agitado, é quando o paciente tá pilhado, né? O seu estado de consciência aí pode ter tido uma alteração. Então, essa breve avaliação, esse conceito inicial, ele deve ser logo de início nas suas anotações de enfermagem. O estado do nível de consciência de um paciente. E eu conseguirei decretar, né, qual é o seu nível de consciência através de uma conversa. Então, eu terei que conversar com o meu paciente para saber qual é o nível de consciência, tá? Lembrando que tem o nível de consciência também em coma, que é quando o paciente não exerce essa atividade verbal, tá? Então, vocês precisarão estabelecer esse olhar mais clínico para poder falar qual é o estado de consciência do paciente. Então, quando o paciente está consciente, né, contactuando conosco, é quando ele está conversando e esse seu discurso, ele tem lógica, ele não é constituído de palavras jogadas, enfim, ele tem uma consistência, esse diálogo, ele tem nexo. Então, o paciente está consciente, contactuando, conversando, ou então ele pode estar sonolento, ou ele pode estar torporoso, tá? Ou ele pode estar letárgico ou em coma, tá? Então, esses conceitos, eles são importantes nós sempre colocarmos nas anotações de enfermagem. Pessoal, as anotações de enfermagem, elas devem ser feitas aí de forma a seguir uma ordem cronológica, tá? Ou seja, eu não posso falar do nível de consciência do paciente no final da minha anotação. Não tem nexo. Vamos fazer assim uma coisa meio lúdica, né? A gente sempre faz encéfalo podal, da cabeça aos pés. Então, vamos imaginar a consciência aqui. Então, é o primeiro aspecto que eu vou anotar. E todas as alterações do sistema conforme a ordem, tá? Então, seu paciente tem uma lesão no couro cabeludo, então aí você vai colocar primeiro o nível de consciência do paciente, depois essa lesão e por aí vai. Você vai pensando sempre nessa questão dessa ordem cronológica para sua anotação de enfermagem ter uma coerência, ter um nexo e não ficar sem noção, né? Porque se você começa a falar, por exemplo,
você fez todo o relato da sua rotina com o paciente, das características dele, e só no final da sua anotação você fala do nível de consciência, só no final você fala que ele apresentou uma lesão no couro cabeludo, fica sem nexo, fica desorganizado. Então vamos manter essa questão do nível de consciência, né, que é como o paciente se apresenta, comportamento, no seu comportamento, né, a sua consciência. Então isso a gente sempre coloca no início, tá bom? Pessoal, vamos também falar hoje sobre o acidente vascular encefálico, tá? Nós antes chamávamos, porque assim, pessoal, as terminologias, elas mudam muito, então sempre temos de estar nos atualizando, tá? A cada mais ou menos uns 2, 3 anos, as patologias, elas mudam as suas terminologias e nós precisamos nos atualizar, tá? Porque o AVE, né, acidente vascular encefálico, há 2 anos atrás era AVC, há 3, 4 anos atrás, AVC, acidente vascular cerebral. E há uns 15 anos atrás, chamávamos de derrame. Então, nós temos que prestar atenção aí nessa questão de nos atualizarmos sempre, tá? Então, assim, vocês vão terminar logo o curso. Não pensem que a jornada de vocês acabou por aqui, porque não é. Vocês precisarão estudar mais, precisarão passar por cursos de atualização, de reciclagem, porque isso é muito importante. Porque não consigo ficar, por exemplo, eu sou formada há uns 13 anos atrás, se eu ficar somente com aquilo que eu aprendi há 3 anos atrás, não sei o que seria de mim, porque muda muito, as terminologias mudam e nós temos de nos atualizar, tá? Então vamos falar do acidente vascular encefálico. O que essa patologia significa? É uma patologia de comprometimento de vasos sanguíneos cerebrais, tá? Temos aí 2 tipos principais, o isquêmico e o hemorrágico. Qual é a diferença e qual é o mais frequente? O isquêmico, ele é mais comum, é quando acontece uma distribuição de sangue insuficiente no vaso cerebral, consecutivamente uma baixa taxa de oxigenação, tá? E o hemorrágico é quando o vaso se rompe e esse sangue, ele vai aí dentro do crânio, né? E pode trazer muitos comprometimentos, dentre eles o aumento da pressão intracraniana. Então, temos aí o isquêmico e o hemorrágico. Vamos falar dos fatores de risco. Pessoal, todas as doenças, como nós vimos até aqui, elas são multifatoriais. E o que isso significa? Elas são causadas por diversos motivos. É muito raro nós falarmos de uma doença unicausal, né? De uma única causa. Normalmente, as doenças, elas têm esses vários fatores que contribuem ao seu aparecimento. No caso do acidente vascular encefálico, entra também a questão da hereditariedade. Essa questão da hereditariedade, ela é um fator de risco aí para a maioria das doenças, tá? Aqui não vai ser diferente. Então, temos a hereditariedade, temos também a obesidade. Gente, a obesidade, ela é uma condição, né, de muitas pessoas que podem evoluir a diversas doenças. E uma doença como o acidente vascular encefálico pode estar relacionado também com a obesidade, sim. Porque o que acontece? Uma pessoa obesa, né, ela tem uma estrutura maior. Para que o sangue seja distribuído a essa estrutura, o fluxo de sangue muitas vezes precisa aumentar. O trabalho cardíaco também vai aumentar. E a longo prazo, né, o coração muitas vezes pode ficar desgastado com esse trabalho excessivo, tá? E por vezes não vai conseguir suprir a necessidade sanguínea desses órgãos, né? Desse porte do paciente. Então, a obesidade também pode culminar no acúmulo de gordura nas placas sanguíneas, o que vai dificultar a passagem do sangue, o que pode obstruir os vasos sanguíneos, inclusive os cerebrais. Então, a obesidade, ela é prejudicial muito no sentido da saúde dos indivíduos e se torna um fator de risco para diversas doenças. E é claro, no acidente vascular encefálico não seria diferente. Então temos aí obesidade, hereditariedade, o cigarro, o fumo. O que o cigarro faz, gente? O cigarro, ele libera uma substância tóxica, né, no sangue. E essa substância, ela faz com que o sangue ele fique mais
um pouco mais grosso e ele danifica a parede dos vasos. Então, é um fator de risco, tá? Obesidade, fumo, hereditariedade, sedentarismo. Pessoal, o sedentarismo, ele é um fator de risco para uma doença vascular, como o acidente vascular encefálico? Sim. Por quê? Quando somos sedentários, imagina que o fluxo sanguíneo, ele não vai ter a mesma mobilidade, né, de uma pessoa que se movimenta. Então, quando nós somos sedentários, muito parados, é como se o sangue ele não tivesse essa distribuição adequada, o que pode culminar um acidente vascular encefálico, tá? Então, obesidade, sedentarismo, fumo, tá? O estresse. Gente, eu já falei pra vocês, tem um negocinho aqui, tá me incomodando. Pronto, tirei. Eu já falei pra vocês que quando nós sentimos, experimentamos aí o sentimento, né, a sensação de estresse, o nosso organismo vai responder e de modo significativo nós vamos sentir. Por quê? O estresse, ele faz com que o nosso sistema nervoso central trabalhe muito mais. São liberados hormônios, né, que farão com que a atividade cardíaca aumente, a atividade respiratória aumente, movimentos gastrointestinais aumente, né? Por isso quando a gente tá meio estressado, dá dor de barriga, vontade de fazer xixi, porque tudo vai aumentar numa velocidade intensa. Então, esse acelerar aí de toda a atividade metabólica pode fazer o quê? Pode fazer com que o coração trabalhe mais, distribua mais sangue a todos os vasos e esse distribuir sangue de modo mais intenso pode lesionar os vasos sanguíneos, aí pode resultar num acidente vascular encefálico. A hipertensão. A hipertensão também é um grande fator de risco, né? Uma vez que a hipertensão está relacionada aí à força com que o sangue é exercido sobre os vasos sanguíneos. Se esse sangue ele é exercido com uma força, né? Quando a pressão sobe muito, 18 por 9, 19 por 9, e vai agredir esse vaso sanguíneo ao ponto de podendo causar uma ruptura, o acidente vascular encefálico hemorrágico, tá? Então, é um grande fator de risco, tá? Então, alimentação inadequada. Os alimentos que contêm ali muito sódio, muitos componentes químicos, o que esses alimentos provocam no nosso organismo, tá? Principalmente alimentos ricos em sódio. Vamos pensar o seguinte. Vou colocar uma questão aqui interessante para que vocês pensem. Vou pegar uma canetinha aqui que eu tenho medo de falar com uma canetinha na mão. Vou fazer aqui com que vocês pensem. Quando a nossa pressão cai, né? Qual é o cuidado, qual é a medida imediata, né? Que mesmo sem ser da área, a gente escutava muito. Pegar o sal e colocar embaixo da língua, né? E aí a gente se sentia melhor. Por quê? Né, vamos falar aqui sobre a via sublingual. Nós temos diversos capilarzinhos, né, vários vasinhos que vão absorver aquela substância e aí ela fará efeito mais rápido, né? Então, daí que a gente põe o sal. E por que o sal? Na química do nosso coração, temos aí duas substâncias muito importantes que atuam aí para que ele contraia, para que ele trabalhe de modo mais intenso, que é a bomba de sódio e potássio. Então, quando o coração tem entra em contato com o sódio ele estimula o coração a bater mais, tá? Então, se eu tenho uma alimentação rica em sódio, o que esse sódio fará com o coração? Fará com que o coração trabalhe mais intensamente. E esse trabalhar mais intensamente pode consecutivamente elevar a pressão e isso fazer com que haja esse comprometimento na distribuição do sangue aos vasos sanguíneos, inclusive os vasos sanguíneos cerebrais, tá? Então, a alimentação, ela interfere bastante, falando no sódio, mas tantos outros alimentos que contêm componentes químicos, mas falando principalmente aqui do sódio para vocês, tá? Bom, gente, anticoncepcional. Anticoncepcional, ele é perigoso? Sim, é perigoso e tem uma probabilidade de causar trombose, embolia e acidente vascular encefálico? Tem. Porque o que o
o antibiótico, desculpa, o anticoncepcional faz? Ele faz com que uma substância no nosso organismo, ele não deixa essa substância, que não faz com que o sangue coagule, ele bloqueia essa substância no nosso organismo, tá? Ou seja, o anticoncepcional consecutivamente faz com que o sangue fique mais grosso e mais propenso a coágulo. Então, coágulo é uma bolinha ali de sangue. E se eu tenho um coágulo no meu organismo, se eu tenho um coágulo em alguma parte do meu corpo, esse coágulo pode se movimentar e parar aqui na minha célula do cérebro, no meu vaso do cérebro, no meu vaso sanguíneo. Então, o coágulo é uma bolinha de sangue e essa bolinha pode entupir, né? Ela pode obstruir, melhor dizendo, o vaso vaso sanguíneo cerebral e aí dificultar a passagem do sangue. O anticoncepcional, ele tem essa probabilidade, né? Ele faz normalmente com que o sangue fique, ele leva ao coágulo do sangue, tá? Porque ele meio que bloqueia uma substância que não deixa o sangue coagular. Então, ele faz com que ele tenha essa probabilidade de que se formem esses coágulos, tá? Então, pessoal, todos esses motivos, então vejam só, são diversos, né? São gigantescos. A diabetes também. Normalmente o paciente que tem a diabetes, justamente por esse mau metabolismo da glicose no organismo, faz com que o sangue ele fique numa espessura diferenciada, né? Então, é mais um fator de risco também. Falando em cuidados de enfermagem. Pessoal, esse paciente, como eu disse para vocês no começo do vídeo, ele pode ter comprometimento em diversas áreas aí da sua vida. Tudo vai depender qual foi a parte do cérebro afetada, tá? Mas primeiramente, quando você atende esse paciente, vamos lá, manter o ambiente tranquilo. O paciente, quando ele passa em situações complexas, muitas vezes ele mantém o nível de consciência, né? Às vezes a gente vê na televisão a pessoa falando que sofreu um acidente grave ou que então teve um acidente vascular encefálico e lembra de tudo. Então, em muitos casos, ela mantém o nível de consciência, tá? Então, isso também me dá um parâmetro que o quadro dela é grave, mas ok, manter o nível de consciência é sempre um ótimo sinal. Ou então, esse paciente não mantém o nível de consciência e fica ali em estado comatoso, né? Então, a gente tem essas duas probabilidades. Mas, de modo geral, lembre-se lá na primeira aula, né, em que eu disse a vocês que nós nunca sabemos o que o outro entende, né, das coisas que estão se passando. Eu vou manter ali o ambiente mais calmo o possível. Então, é um exercício aí que nós temos que realizar, né, nós profissionais da saúde, de modo a manter o equilíbrio, mesmo em situações difíceis, tá? Isso é muito esperado de vocês. Por mais que sejam situações que lhe tragam aflição, por mais que você chegue em casa, muitas vezes a gente chora, isso acontecia com muita frequência comigo, muitas vezes eu chorava com alguma situação, mas no momento em que você está ali assistindo aquele paciente, você precisa ter o equilíbrio, isso é fundamental, tá? Para que você colabore para a harmonia da situação. Então, você mantém o paciente, você mantém um ambiente tranquilo, tá? Você encara a situação com serenidade. E esse paciente vai ser devidamente monitorado, né? Provavelmente vai ficar ou num setor de UTI, né? Que ele vai ser totalmente monitorado, todos os seus sinais vitais, a sua atividade respiratória, né? Esse paciente vai receber oxigenoterapia, já que o nível de oxigênio do seu organismo rebaixou muito, tá? Então, esse paciente será devidamente monitorado, toda a sua atividade cardíaca, a sua atividade respiratória, a sua oxigenação. Uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês, né? Daqui a pouquinho vocês já estão no mercado de trabalho. E mesmo esses pacientes que a gente cuida em home care, esses pacientes que a gente cuida em casa de repouso, em hospital, os pacientes idosos, normalmente, eles têm aí alguma
patologia em que eles precisam ficar no oxigênio, né? Então eles usam aquele catéterzinho. Muito cuidado no volume do oxigênio que vocês colocarão no paciente, tá? Aquele catéter, ele não suporta um volume muito alto, porque ele é pequenininho, mas ainda assim, muito cuidado, tá? Então, sempre veja a prescrição médica, sempre pergunte pro médico qual o volume do oxigênio que vocês vão colocar, porque se você também colocar um volume muito alto de oxigênio para esse paciente, você pode sobrecarregar o pulmão do paciente e ele pode ter uma complicação, pode até virar óbito. Então, muito cuidado. Então, esse paciente vai ser monitorado, receber oxigenoterapia, com muito cuidado, né? Provavelmente vocês funcionarão aí um acesso venoso para administrar a medicação, ele não está podendo receber via oral. E aí, a partir do momento em que ele, vamos imaginar, né, que com o devido atendimento, com os devidos cuidados, ele vai se restabelecer. E a partir do momento em que esse paciente ele voltar dessa situação, né, desculpa, que ele se estabilizar dessa situação, nós vamos ver quais foram as possíveis sequelas. As sequelas, elas estão relacionadas aí a qual parte do cérebro foi atingida, né? No caso, qual vaso do cérebro foi atingido, da parte motora, da parte cognitiva, então isso vai determinar bastante, mas a prontidão do atendimento, quanto antes esse paciente for estabilizado, quanto antes ele receber oxigênio, ser devidamente monitorado e receber a medicação, menor são as chances de sequela. Então a prontidão do atendimento é fundamental, tá? Então esse paciente, ele vai precisar da medicação, tá? Avaliação do nível de consciência é muito importante. Esse paciente vai precisar a monitorização contínua de sinais vitais e oxigenação também. Esse paciente, ele vai precisar de sono e repouso, né? Então, por mais que ele esteja agitado, ele queira ficar deambulando pelo quarto, ele não pode. O sono e repouso aqui na recuperação desse paciente é fundamental, porque o que acontece? Quando a gente tem alguma doença neurológica, complexa, como acidente vascular encefálico, ou alguma doença cardiovascular, o que acontece, né? O nosso organismo, ele entrou aí num grau de exaustão, né? Ele chegou ali no seu ponto máximo e tal, aí esse paciente foi estabilizado. O sono e repouso, ele é fundamental para a gente revigorar, né? De que sentido? Durante o sono, as nossas atividades metabólicas, elas diminuem aí consideravelmente. Então, para todos nós isso, viu, gente? Quando a gente dorme, o nosso coração diminui um pouquinho sua atividade, o nosso cérebro, o nosso intestino, os nossos rins. Então, essa pausinha, ela é mais do que fundamental para que quando a gente acorde, a gente tenha guardado energia o suficiente para o nosso organismo, né? A nossa mente também. Então o sono, ele é fundamental na recuperação de toda e qualquer doença, e mesmo as pessoas que não têm doença, né? Então a pessoa que se priva de sono também é um fator de risco. Por quê? Porque quando nós dormimos, o nosso coração, ele diminui um pouco sua atividade, o nosso cérebro. Agora, se eu fico acordada e eu não descanso, o meu organismo, ele não vai ter tempo desse descanso. Então, isso pode acarretar a diversas condições, e também, inclusive, o acidente vascular encefálico. Então, nós precisamos aí falar, orientar o nosso paciente a ter esse sono e repouso, um ambiente tranquilo, nada de desgaste, orientar os familiares, né, que vão visitar para não fazer grandes, né, shows ali, chorar e como você tá? Isso daí também não é bacana. É um paciente que está precisando se restabelecer, passou por um momento difícil. E nesse caso, os profissionais que vão trabalhar, né, a longo prazo com a reabilitação trarão a esse paciente as suas condições que talvez tenham ficado comprometidas, como a parte motora, a parte da fala, né? Então, os profissionais trarão toda esse trabalho no intuito de recuperar, tá? Então, isso é possível? É possível sim, desde que esse paciente passe aí pela reabilitação. Em níveis, né, de atenção a serviço de saúde, nós temos 3, tá? É onde nós podemos atuar nesses 3 níveis.
O nível primário, que é o da educação, que é quando eu ensino as pessoas através de palestra, são pessoas que ainda não estão doentes e buscam um serviço de saúde, o nível primário. O nível secundário é quando nós atendemos uma pessoa que já tem uma doença instalada, né? No caso desse paciente que teve um acidente vascular encefálico. E a reabilitação, que são os profissionais, o serviço de saúde que vão cuidar das sequelas deixadas pela doença. No caso, os fisioterapeutas, nós da enfermagem, psicólogos, para tentar restabelecer esse paciente e trazer de volta à sociedade. O nosso intuito é fazer com que ele se aproxime ao máximo de todas as outras pessoas da sociedade, tá bom? Então, a reabilitação, ela é fundamental para que esse paciente recupere aí as suas funções, tá? Então, gente, é isso. Meia hora, olha, jamais se fosse no meu celular, filho, obrigada. Jamais se fosse no meu celular eu ia conseguir fazer um vídeo de meia hora. Meu celularzinho é muito ruim, mas tudo bem, não tem problema, eu tenho meu filhão aqui. Pessoal, muito obrigada. E olhem só, lembre-se daquele recado que eu dei no começo da aula, vocês são mais do que competentes, vocês são extremamente capazes de alcançar este sonho e muitos outros. Não esqueçam de assistir o vídeo, tá, gente? Não pulem as etapas, leiam ali os artigos que eu mesma escrevi para vocês, tá? Aquilo ali é feito com muito carinho, com as minhas palavras mesmo. Então, leiam primeiro, assistam aos vídeos e depois nós vamos discutir no fórum, tá bom, pessoal? Muito obrigada e até daqui a pouquinho.